Fala pessoal, tudo beleza? Então vamos começando mais um vídeo. Seguindo a nossa sequência de vídeos, agora nós vamos falar sobre uma lista. Uma lista, ou list, né? Em Python é uma coleção ordenada de valores separados por vírgula e dentro de colchetes, utilizada para armazenar diversos itens em uma única variável. Já falando aqui sobre o método de armazenamento dela, que está dentro do colchetes, nós vamos ter em Python alguns outros, como por exemplo, os parênteses e as chaves, né? Mas isso vão ter outros nomes. A lista, no caso, tem que ficar bem claro isso, ela está dentro de colchetes e separada por vírgula. Assim, pessoal, quando nós temos aqui um caso, né, de uma variável que a gente já viu, ela vai ser armazenada dessa forma. Eu tenho aqui o nome, né, a planta, e ela é cebola. E quando eu printo a planta, eu printo, no caso, o que está dentro dessa variável, que é a cebola. Imagine como sendo planta uma caixa, né, e a cebola estando dentro dela. Quando eu pego a caixa, quando eu mostro a caixa, eu mostro a cebola. Quando eu executo aqui, então fica dessa forma. Acontece que uma lista, pessoal, ela é um pouco diferente. A lista, então, quando eu quero armazenar vários, nesse caso, várias plantas, né? Então aqui, ó, vou até tirar o comentário, vai ser da seguinte forma. Eu tenho aqui a plantas, né? E agora eu consigo colocar mais umas plantas aqui dentro dessa mesma variável. Cada planta dessa aqui vai ficar em uma posição. No caso, no Python, ele começa sempre pelo zero. Então a primeira ficará na posição 0, a segunda na posição 1, a terceira aqui na posição 2, e assim sucessivamente, independente da quantidade de itens que eu tenha dentro dessa variável. Assim, quando eu printo a planta, ou plantas no caso, eu vou printar. Como eu estou com o print aqui na planta e na planta, vai para os dois. Mas aqui embaixo, ó, atente para o seguinte, ó. Quando eu printei plantas, eu printei abacateiro, abóbora, abobrinha, alcachofra e alface. Acontece que existe uma coisa muito interessante no Python, que é o seguinte. As listas, elas são ordenadas de 0, 1, 2, 3, e ela tem também os números negativos. A gente já vai falar disso, mas primeiro vamos acessar aqui alguma que está dentro desse range, dentro dessa numeração. Por exemplo, se eu quiser agora printar apenas uma planta, no caso a 0, eu vou até comentar essa parte de cima porque já não interessa mais. Vou dar um enter aqui para ficar mais claro, que fica mais limpo. Quando eu printo apenas a planta 0, eu vou printar agora o abacateiro. Vou executar novamente, abacateiro. Quando eu printo aqui o item 4, agora é apenas alface. Isso é muito interessante no Python, né? Porque agora, quando eu quero pegar, por exemplo, um número negativo, eu coloco o número -1, e agora eu aproveito essa propriedade de que não existem números negativos, e no caso, o número negativo, se eu pegar uma lista como essa que eu fiz aqui embaixo, ele vai ser anterior ao abacateiro, que é o 0. Não tenho nenhuma variável que está antes, então o que o Python vai fazer? Ele vai buscar o último item. Então, quando eu coloco -1, ele não tem nada que está antes do abacateiro, então ele vai lá para o último item e começa de trás para frente. Então, no caso, ele vai pegar agora a alface quando eu executar. Então, percebam aqui que ele foi lá no último item e pegou esse último item, mesmo ele estando em -1. Se eu colocar, por exemplo, em -2, quando eu executo, ele pega a alcachofra. Essa é uma propriedade bem interessante no Python. Se eu, por exemplo, utilizar aqui, ó, -1, -2, -3, -4, -5, eu vou pegar o primeiro item, no caso dessa lista, que é o abacateiro. Entretanto, se eu colocar, por exemplo, -6, ele está fora
da quantidade de números que estão aqui dentro da nossa lista. Então, quando eu executo, ele dá um erro. Da mesma forma que se eu pedir para o Python qual item está na posição 5, não existe nenhum item, porque ele vai até a 4 apenas. Ele dá erro também. Então, eles têm que estar tanto nos positivos quanto nos negativos no nosso range do Python. No caso 4 vai aparecer. E no caso aqui 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Até menos 5 eu posso utilizar também valores negativos. Então limpando aqui embaixo e executando abacateiro. Uma outra propriedade bem interessante é pegar um range. Por exemplo, se eu quiser colocar pegar do 1 ao 3, e quando eu executo, ele vai pegar o item 1, o 2 e o 2, e ele deixa de fora o 3. Ele pega o 1 e o 2. Ele para no 3. Então ele vai pegar apenas a abóbora e a abobrinha. Se, por exemplo, eu colocar 1, 4, agora ele vai pegar a alcachofra. Então é isso, né? Vou pegar agora do 0 até o 2, por exemplo, mais um exemplo. Vai pegar o abacateiro, que é o 0, e a abóbora, e vai deixar de fora o 2. Ou seja, ele pega até o 2, ele não pega o 2, né? Então ele pega o 0 e 1, né? Se eu quero, por exemplo, não pegar o 4, no caso, coloco 4, 0, 4, e agora ele vai até a alcachofra e deixo de fora a alface que está no 4. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu acho que ficamos assim nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro e seguimos com mais vídeos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Se inscreve, né? Se inscreve, deixa o teu like, deixa o teu comentário e até mais. Bye, bye.